Olá, nós vamos hoje conversar sobre um assunto que eu acho da maior importância. Cada um de vocês deve ter uma forma de religião, de crença e de espiritualidade, e nós sabemos como isso tudo funciona como suporte na recuperação da saúde e do adoecimento. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E se você caiu aqui de paraquedas, estava voltando, meu nome é José Adalberto, eu sou médico, tenho 46 anos de profissão. E se você gostar do que nós vamos conversar, você se inscreva, compartilhe, ative o sininho para as comunicações, notificações de quando nós lançarmos vídeos novos. Isso é muito importante para nós, é muito importante para você e para as pessoas às quais nós vamos alcançar ajudando nessa discussão. bensound.com. Quando a gente fala então sobre assistência religiosa, religiosidade, e eu vou me focar aqui especificamente nisso primeiro, nos modos, quer dizer, nós podemos pensar em ir prestar uma assistência religiosa como voluntários num determinado hospital, numa determinada unidade de saúde, e isto pode ser feito de várias maneiras, e pode ser feito, por exemplo, se você está num hospital confessional, digamos, um hospital católico, a assistência primordial será católica. Se você estiver num hospital espírita, a assistência primordial será espírita. Entretanto, a própria legislação brasileira oferece e garante, a lei federal garante a assistência religiosa a qualquer pessoa que esteja em local de habitação coletiva. Ele chama habitação coletiva, que pode ser um hospital, um presídio, uma escola, um asilo, qualquer lugar onde tenha habitação coletiva. Isso é garantido por lei. E existem algumas dificuldades onde nós percebemos que onde se faz opção pela capelania, que é uma forma de assistência religiosa, normalmente se exige do capelão a formação em teologia. Isso reduz a possibilidade de nós assistirmos a outras pessoas que não pertençam ao segmento do cristianismo, porque a teologia é típica do cristianismo. Então, nós estamos aqui para discutir a assistência multirreligiosa e a assistência interreligiosa, e dizer da nossa experiência dentro desse processo. É possível fazer esse tipo de atuação, de atividade dentro de um ambiente hospitalar? Eu vou dizer que sim, por uma experiência de quase 18 anos. E no caso da assistência multirreligiosa, o que significa é que a pessoa que faz a coordenação da assistência, ela pode organizar os tipos de assistência religiosa por dias, por horários, enfim. Então, segunda-feira de manhã estão os católicos, terça-feira à tarde estão os espíritas, e os evangélicos estão na quarta. Isso você está oferecendo uma assistência multirreligiosa, que poderá, inclusive, ser dividido metade do dia para cada uma dessas assistências, já que a Lei Geral do Voluntariado permite que o voluntário ofereça até 8 horas semanais de trabalho voluntário numa unidade hospitalar, ou de qualquer outro nível de voluntariado. Então, nós temos, nesse caso, a assistência que se chama multirreligiosa, ou seja, várias religiões se organizam para dar assistência às várias pessoas que ali estão internadas naquele ambiente de internação coletiva. Bom, isso é efetivo? Sim, isso tem lá o seu mérito, é interessante inclusive a capelania. Porém, nossa experiência ela é um pouco diferente. Nesses quase 18 anos, nós instituímos a assistência
hospitalar interreligiosa. O que significa que não há separação de religiões e pessoas. Ou seja, todas as pessoas se juntam para fazer a mesma natureza de assistência, de audição, de levar conforto religioso, e normalmente nós promovemos intensamente como foco de atividade que os voluntários, por exemplo, que vão prestar essa assistência religiosa e espiritual, mas nós estamos aqui falando da religiosa, vão em duplas. E vão em duplas de religiões diferentes, para que não haja uma predominância de uma visão em cima da outra, inclusive para a própria proteção do voluntário, porque se são pessoas de religiões diferentes que, tendo feito a sua formação para entrar nesse tipo de trabalho, entendem a importância de não haver intolerância, desrespeito e coisas que possam impactar negativamente a assistência, elas servem ali umas de testemunha da outra e de como aquela situação está sendo oferecida, se ela está seguindo os ditames do regimento que nós elaboramos na nossa unidade. Esses regimentos, eles podem ser ajustados para qualquer unidade. A peculiaridade do local onde a assistência, se for interreligiosa, estiver acontecendo, a gente tem que ver qual é o movimento de assistência e dor que o indivíduo apresenta. Exemplo, se nós estivermos falando de um hospital de câncer, a expectativa do familiar, do usuário, do paciente é uma. Existe uma ideia, um caminho de que câncer está conectado imediatamente à morte. Se você estiver querendo fazer assistência religiosa numa maternidade, o foco ali dificilmente será de morte, apesar de ser um lugar onde muitas vezes esse infortúnio pode acontecer, da mãe, da criança ou até dos dois, por um processo qualquer, um infortúnio qualquer. Mas não está no imaginário das pessoas que quem vai para a maternidade pode ter um enfrentamento com a morte. Diferentemente de um hospital de câncer, um hospital oncológico, onde o próprio diagnóstico associa você diretamente a essa questão da finitude. E aí, o aspecto de suporte, a rede de suporte que pode trabalhar beneficiando e fortalecendo as suas convicções religiosas, faz com que você crie forças, crie ânimo, crie disposição para aumentar a sua aderência ao tratamento, não é? E lutar internamente com a sua imunidade, com as suas reações orgânicas, para que você tenha uma melhor situação. É sabido, por exemplo, que quando você está em conexão de oração, você tem um aumento de fluxo sanguíneo no seu cérebro, no lobo frontal. Significa que isto modifica a sua produção metabólica, modifica a sua produção enzimática e hormonal. Então interfere sim no seu processo de recuperação. Essa questão da assistência interreligiosa, ela aumenta em muito a visão de convivência, a visão de perceber que há mais convergências entre as religiões que os homens seguem mundo afora do que divergências. As divergências, em geral, são constitucionais, de interpretação do próprio homem. Porque o Deus que rege qualquer religião, ele não sai de casa para dizer hoje eu vou matar o fulano porque eu estou com vontade de matar o fulano. Não. Nós estamos falando sempre, quando falamos da divindade, do transcendente, de recuperação, de amor, de perdão, de misericórdia. E isso pode ser alocado
no nome que você quiser. Recentemente eu vi, inclusive, um vídeo de uma senhora, mãe de santo de Candomblé, e ela dizia: por que eu tenho que chamar o Deus que eu conheci na minha infância, na minha religião, pelo nome que os ocidentais chamam? Eu vou chamar pelo nome que eu aprendi. Agora, ele deixa de ser Deus por causa disso? Não. Ele só tem um nome que me foi dado pela minha cultura, pela minha tradição, pela minha formação religiosa. Agora, os princípios que ele me traz são de amor, confraternização, misericórdia, empatia, e isso não muda nada nas denominações. Por isso a gente deve pensar que essa convergência é o fator primordial e não as separações. Então, trabalhemos mais no processo de assistência interreligiosa, guardando a religião no nosso coração para fortalecer o nosso espírito, a fim de que a gente possa servir as pessoas adoecidas de uma maneira saudável. Se você está gostando dessa nossa exposição, dessa nossa conversa, para um pouquinho, deixa um like aí embaixo. E não deve esquecer de partilhar esse conhecimento com outras pessoas. Aqui embaixo você pode fazer o seu comentário, aqui embaixo você pode fazer a sua contribuição para que esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, esses nossos esclarecimentos sejam mais ricos entre nós e todas as pessoas com as quais vocês partilharem. Ative o sininho, senão você fica sem saber de novos vídeos. E se inscreva, porque inscrever é de graça.